Hello people! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Inglês Mais Fácil com o Teacher Lucas. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o verbo have e sua diferença. Você já ouviu falar de have, mas de there is, there are? Pera aí, como funciona isso daí? Vou te explicar tudo depois da vinheta, aguarda aí. Let's go then! Vamos lá então para saber todos os segredos aí do verbo have e das diferenças aí para o português, né? Bem, então vamos começar porque a forma mais simples de usar o verbo have é para indicar posse, tá? Então quando você quer indicar posse, que tem alguma coisa e tal, você usa o verbo have, tá? Tem um exemplo aqui, ó. I have a car, tá? Eu tenho um carro. Então, I have a car, eu tenho um carro. Tá? Ele também pode ser usado na forma has, tá? Quando ele é na terceira pessoa do singular. Perceba que ele é um verbo irregular, né? Então ele não segue aquelas regras que eu já expliquei no outro vídeo sobre terminar com ES, ES ou IES, né? Que eu expliquei sobre o Simple Present, né? Se você quiser, dá uma olhada nesse vídeo sobre Simple Present depois desse, tá? Assiste esse até o final, que tem dicas muito importantes, mas tem que esperar até o final, tá bom? Bem, então, o que acontece? Quando eu estou falando em terceira pessoa, tá? Ou os pronomes he, she, it, aí eu uso has. Mas o que é essa terceira pessoa do singular, né? O que é essa terceira pessoa do singular, professor? Você está falando muito professorês aí, né? Para simplificar, quando tiver qualquer nome no singular, tá? Então pode ser nome de pessoa, pode ser nome de objeto, pode ser nome de animal, pode ser nome de empresa, qualquer nome no singular, ele vai ser terceira pessoa do singular. E isso é fácil você identificar, porque se você substituir numa frase, você vai poder substituir por he, por she ou por it, tá? Se for um objeto, se for um animal, vai ser substituído por it. Uma empresa também vai ser it, né? Se for uma pessoa que se identifica como ele, vai ser he. Se for uma pessoa que se identifica como ela, vai ser she e acabou-se, né? Então, quer dizer, qualquer nome no singular vai ser terceira pessoa do singular, e ele pode ser substituído por alguns pronomes he, she ou it, tá? Então vamos para dois exemplos aqui, ó. He has two pencils. He has two pencils quer dizer que ele tem dois lápis, tá bom? Agora, por exemplo, usando o nome, Natasha has a big hair. Natasha has a big hair. Natasha tem um cabelo grande. Legal? Então, sempre quando for uma pessoa, um nome, um objeto, uma empresa, no singular, eu uso has. Se for no plural, já não. Aí se for no plural, eu já vou usar o have normalmente. Natasha and Sofia, por exemplo. Aí já vai ser have a big hair, né? Então, ambas têm um cabelo grande, tá? Então, Natasha e Sofia têm um cabelo grande. Have. Agora, se for uma pessoa sozinha, has. Legal? Bem, nós podemos usar o verbo have no passado, ele vira had, tá? Então, aqui tem um exemplo aí para qualquer pessoa, tá? Não tem essa diferença de terceira pessoa do singular que tem no presente, tá? Ó a Magali aí, quem acompanha meus vídeos já deve ter identificado que eu tenho uma cadelinha aqui chamada Magali, né? Então, às vezes a Magali participa dos nossos vídeos também, mas vamos continuando. Então, nós temos aí o have no passado que ele fica had, tá bom? Bem, então, por exemplo, they had a child 3 years ago. Então, eles tiveram uma criança 3 anos atrás, tá? Então, quando eu quero usar no passado, tiveram, por exemplo, eu vou usar teve, etc. Vai ser sempre o had, tá? Então, no passado já facilita bastante, né? Agora, no futuro, eu vou usar, tanto com will ou com going to, eu vou usar o verbo have, como ele é no presente mesmo, tá? Então, se você quiser saber mais sobre como usar o will ou o going to, tá curioso? Eu fiz um vídeo sobre isso. Quando usar o will, quando usar o going to, tá? Para indicar futuro no inglês, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Bem, se você já tá gostando desse assunto até agora, não deixa de curtir o vídeo, cara. Clica no joinha aí, dá uma curtida para dar uma moral pro nosso canal, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, outra situação que o verbo have é utilizado, aí ele é utilizado no inglês e não é utilizado no português. Ele tem uma equivalência com o nosso verbo tomar. Lá ele, né? Calma aí. Tomar o quê?
tomar banho, por exemplo, né? Então, ao invés de eu falar tomar, por exemplo, drink, não vou usar o verbo drink, que é tomar, tá bom? Eu vou usar o verbo have, por exemplo. I'll have a shower, tá? Então quer dizer, eu vou tomar um banho, tá? Também pode ser usado take, mas o have é bastante utilizado aí no caso de tomar banho. No lugar de tomar, eu uso o have, tá? E também para refeições, né? Quando a gente falaria eu vou tomar café, por exemplo, no inglês eu vou falar I'll have a breakfast, tá? A diferença é que eu uso o verbo have para todas as refeições, né? Então é engraçado que no inglês eu poderia, é como se eu estivesse falando, eu vou tomar almoço, I'll have lunch, tá? Eu vou jantar, I'm going to have dinner, tá? Então quer dizer, eu vou tomar café da manhã, eu vou tomar almoço, vou tomar jantar, tá? Usando sempre o verbo have, tá bom? Então, aí é uma outra utilização do verbo have que a gente usa aí quando a gente fala de tomar um banho, no equivalente ao nosso verbo tomar, tá? Em algumas situações, tá? Por favor, né? Então, o que acontece? Agora, eu quero que você preste muita atenção, porque agora eu acho que vem a parte mais importante do vídeo, porque tem uma forma de falar ter no inglês que é totalmente diferente do português, tá? Então, quer dizer, se você quer entender mesmo, você tem que ficar até o final do vídeo. Aguarda aí, meu. Ó, quando eu quero falar o verbo have, aliás, quando ter o verbo ter, no sentido de existir, aí eu não vou usar o have, tá? Porque eu uso have, eu te expliquei, né? Quando eu quero indicar posse, quando eu quero indicar que eu tenho alguma coisa, ou quando eu vou indicar refeições ou que eu vou tomar banho, tá? São as situações mais comuns de usar o verbo have. Agora, quando eu vou falar de ter no sentido de existir, eu não uso have. Eu uso outras palavrinhas, né? Aí que entra o que eu já comentei com você no comecinho, lá antes da vinheta, que é o there is e o there are, tá? Então, quando a gente quer indicar que existe algo, a gente usa o there is e o there are. Por exemplo, se eu quero falar tem um aeroporto em São Paulo, eu vou ter que falar não have one airport em São Paulo. Eu vou ter que falar, não estou querendo dizer no sentido de existir, que existe um aeroporto em São Paulo. Então, eu tenho que usar there is, por exemplo. There is one airport em São Paulo. Tem um aeroporto em São Paulo. Tem gente que fala que tem 2 aeroportos, mas não. São Paulo tem um, né? Porque o aeroporto internacional de São Paulo não é em São Paulo, é em Guarulhos, né? Então, como eu sou guarulhense, né? Então, atualmente guarulhense, né? Nasci em São Paulo, mas atualmente sou guarulhense, tenho que defender a minha cidade aqui, pô. O aeroporto internacional de São Paulo é em Guarulhos, é outra cidade. Então, São Paulo tem um aeroporto, na verdade, um aeroporto mais utilizado, tá? Tem um aeroporto também do Campo de Marte, né? Que quem é paulistano aqui vai conhecer, quem é de fora não, porque é o aeroporto mais usado para helicópteros, ele é mais usado para as forças militares também, tá? Então, não é tão conhecido, acho que fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo, sim. Na verdade, nós temos 2, né? Um mais utilizado, assim, comercialmente, outro não. Mas, enfim, se eu quero falar que tem um aeroporto em São Paulo, eu vou falar there is one airport em São Paulo. Agora, se eu quero falar tem 2, eu vou falar there are, né? Então, there is, quando eu estou falando no singular, e there are no plural. Por exemplo, eu vou falar there are 2 airports em São Paulo, tá? There are 2 airports em São Paulo. Legal? Então, outro exemplo no plural, né? Quando eu quero falar coisas no plural, até interessante falar do exemplo do plural. No inglês tem algumas palavras que são diferentes, né? No singular e no plural. Não é só acrescentar o S, né? Tem muitas que só acrescentar o S, né? Mas outras não. Outras são diferentes, né? Se eu vou falar um copo, glass. 2 copos já é glasses, né? Aí não é só o S, é o ES. Bem, é assunto para um outro vídeo. Mas aqui o plural é bem diferente, né? O plural de algumas palavras é o caso de child, que vira children, né? Que é criança e crianças no plural. E aqui person é uma pessoa e já no plural é people, né? Então people são pessoas, ou pode ser pessoal, que nem eu falo no começo. Hello people, olá pessoas, ou olá pessoal, né? O people é pessoas no plural. Então, quando eu quero falar que tem
por exemplo, algumas pessoas no escritório, eu vou ter que usar o there are, porque é plural, né? Tem algumas pessoas. Então, there are some people in the office, tá? There are some people in the office. Inclusive, in the office, dentro do escritório, né? No escritório. Então, esse assunto do in, on, at também é assunto de outro vídeo, ó. Vou deixar o link na descrição para você ver depois, tá bom? Bem, então, o que acontece? Você está percebendo que é there is e there are. Essa composição de palavras é uma composição de palavras, porque o there significa lá, certo? Então, ele sozinho é uma coisa, ele junto com o verbo to be is é outra, completamente diferente, tá? Essa junção de palavras, essa composição de palavras cria uma palavra nova, legal? Então, there is quer dizer existe e there are quer dizer existem, tá? E essa diferença de composição, ela vai obedecer, apesar de ser uma composição, né, de uma palavra there com o verbo to be, para eu fazer pergunta, ela vai seguir a regra do verbo to be. Inclusive, tem um vídeo falando sobre tudo, verbo to be definitivo. Se você ainda não aprendeu o verbo to be, tem também um link. Estou dando várias indicações aqui na descrição, você vem aqui depois para olhar. Mas o que acontece? Eu vou seguir para fazer perguntas, vou seguir a estrutura. Então, por exemplo, is there anyone there? Tem alguém lá? Né? Is there anyone there? Ó, usando there sozinho, no sentido de lá. E o is there, que eu estou colocando então o verbo to be antes do there, para indicar uma pergunta, tá? Mesma coisa no plural. Are there many people in the party? Are there many people in the party? Né? Tem muitas pessoas na festa, tá? Então, eu também estou usando o are antes do there quando eu vou fazer pergunta, tá bom? Mesma coisa do not. Se eu vou falar não tem, eu vou falar there is not. Ou there are not, que vai ficar there isn't ou there aren't, né? Então, segue mais ou menos o padrão do verbo to be nas perguntas e nas negativas, legal? Bem, e outra coisa também é que o existir, ele também vai seguir o mesmo padrão, usando essa conjunção do there com o verbo to be no passado. Então, se eu vou falar existia ou existiam, eu vou usar there was ou there were, né? E no futuro, eu vou usar com will, there will be, né? Aí não tem, aí o be já serve para todos. Então, there will be, existirá, né? Mas, se você quiser aprender de verdade, eu vou te deixar aqui a dica do curso que eu recomendo, que é o curso Inglês com a Gringa, com a Alice Alvino, que tem aulas do inglês básico, tem aulas do inglês intermediário, inglês avançado, inglês para viagens, tá? Então, se você quiser desenvolver bem o seu inglês mesmo, adquira o curso com o meu link aqui da descrição, que você vai ter um bônus especial, que é o meu suporte para o WhatsApp. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar no meu WhatsApp, a gente tira dúvidas de como aquela palavra funciona, como que monta-se uma palavra com aquela... monta-se uma frase com aquela palavra, tá? E também tem a equipe da Alessio, tá? Então você pode ter uma solução completa. Qualquer dúvida que você tiver, que você quiser tirar com a turma dela, você pode. Se você quiser tirar comigo diretamente, você pode. Então você tem um acesso completo e assim é muito fácil. Parcelas de menos de R$30 é muito barato, muito. Tá bom? Então, ó, se curtiu, curta aí. Comenta o que você achou do vídeo, se você quer que eu comente mais alguma coisa a respeito desse assunto. Também compartilhe com aquela pessoa que ainda tem dúvida de como usar o verbo have, quando usar o have, quando usar o there is, o there are, tá? Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também está procurando aprender o inglês. Legal? Bem, vejo você no próximo vídeo então. Tô te aguardando, hein? See ya!